Quem tem boas noites não pode ter bons dias, não é? Então vamos lá. Olá malta, bem-vindos à Zombie TV. O meu nome é Bruno Rosa e sou um dos nerds de serviço. Até aí não é que nas últimas semanas aqui o mundo cinematográfico tem andado uma loucura, hein? O grande Bruce Willis a retirar-se. Depois também tivemos o grande Jim Carrey a dizer que já chega e que vai também retirar-se. E depois ainda tivemos aquela mega situação, não é? Em que vamos para os Oscars e a malta anda lá ao bufetadão, não é? Vamos deixar os temas de merda para outra altura. E já que se falou dos Oscars, hoje estamos aqui para falar de um dos mais inesperados filmes que ganhou os 5 principais Oscars, os chamados Big Five. Melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor atriz e melhor argumento. Hoje vamos falar de O Silêncio dos Inocentes, um thriller que mistura horror e crime e que foi produzido por 19 milhões, tendo arrecadado cerca de 270 milhões. O filme adapta fielmente a novela de Thomas Harris com o mesmo nome e segue a jovem estudante do FBI Clarice Starling, à qual é dada a tarefa de convencer o genial serial killer Hannibal the Cannibal Lecter, que está preso numa ala psiquiatra, para que este a ajude a caçar um outro serial killer ativo responsável pela morte de várias mulheres. Assustador, envolvente e perturbador, este é um thriller sombrio que iria marcar a década dos 90 e um grande número de filmes do mesmo género, muito devido à habilidosa realização de Jonathan Demme, que compreendeu perfeitamente a trama e os personagens que a habitam, dando-lhes o tempo suficiente para evoluírem de uma forma natural, sem nunca perder o ritmo. Cada cena puxa a cena seguinte de uma forma dinâmica, ao ponto de não percebermos que passaram 2 horas de filme. Ao lado de Demme temos Taki Fujimoto, diretor de fotografia que usou perfeitamente os tons sombrios e jogou com a sombra em momentos chaves da trama, sem se exceder e permitindo que, mesmo sombrio, o filme seja rico em detalhe, mostrando uma realidade crua. A cena final com os óculos de visão noturna é de uma praticalidade brilhante e não apenas ao nível técnico da cinematografia, pois está também de acordo com as motivações do vilão e as temáticas da trama. Temáticas essas que são crime, horror e a força da mulher. Um grande trunfo de Silence of the Lambs é o facto de ser uma história contada pela perspectiva de uma jovem mulher que tem uma difícil missão a cumprir e para a qual não sabe se possui todos os requisitos necessários. A cena inicial segue-a pelo trilho de treino e a partir daí não mais alargamos. Facilmente se esquece que Hannibal Lecter é uma personagem à qual chegamos mais tarde e ele não é o foco da trama, muito devido à brilhante interpretação de Anthony Hopkins, mas a verdade é que este é um filme de Clarice Starling. E não podemos esquecer que estamos a falar do início dos 90, em que se contavam pelas mãos grandes filmes com protagonistas femininas, quanto mais uma inexperiente jovem do FBI. Não estou a contar com um dos subgéneros que mais uso faz da protagonista feminina, o slasher, com que, não por acaso, este filme partilha algumas características. Algo que Demme fez muito bem foi traduzir os monólogos de Clarice presentes no livro de forma visual através de enquadramentos apertados e olhares diretos para a câmara quando certos personagens falam para Clarice, fazendo-nos sentir o incómodo da protagonista ao ser observada e julgada constantemente por ser uma jovem mulher num mundo de homens, culminando no confronto final com Bill, em que literalmente colocamos os óculos de visão noturna do vilão e observamos o desespero de Clarice pelos olhos do predador. Se querem criar protagonistas femininas realmente fortes em personalidade, então este é o exemplo perfeito. Clarice é uma mulher em fuga do seu passado, escrutinada por todos à sua volta, tanto vilões como parceiros, e que ao longo da trama aprende a superar as suas dúvidas e traumas antigos para sozinha enfrentar o mal personificado e obter o reconhecimento que realmente merece.
Este filme foi também impulsionador do género de horror para as massas, contrastando com o típico horror orientado para adolescentes que marcou os anos 80. O medo é uma emoção primitiva universal, e talvez por isso os grandes thrillers que nos provocam genuinamente essa emoção tornam-se intemporais. Silence of the Lambs não seria intemporal se não fosse tão assustador e envolvente. E este filme chegou-me de uma forma curiosa que provavelmente aumentou o meu grau de envolvência e choque. Quando o leitor de vídeo me foi devolvido depois de um arranjo, vinha com uma VHS que o técnico se esqueceu ao testá-lo. Essa VHS era O Silêncio dos Inocentes. E ao iniciar o filme, nada me podia preparar para aquele final de tarde em que, juntamente com Clarice, cheguei ao fundo do corredor onde Hannibal nos esperava de uma forma tão estoica. Ou para a cena tão real da autópsia com a extração do casulo da garganta da vítima. Ou ainda o horror da sangrenta e genial fuga de Lecter, da qual não consegui desviar o olhar, nem o brilhante corte entre a equipa de SWAT ao chegar ao local errado da casa de Buffalo Bill, que Clarice acerta, levando depois ao terror sentido ao observá-la na escuridão pelos binóculos de visão noturna do vilão. Não só na trama está presente o horror, mas também nas personagens de Bill e Lecter. Bill, devido ao plano de fabricar literalmente um vestido de pele humana que simboliza a transformação que ele próprio deseja e todos os horrores que daí resultam. Quanto a Lecter, o caso é mais complexo. Conhecemos os horrores que praticou no passado apenas através de diálogos das personagens e factos, e só no terceiro ato podemos observar a sua violência na fuga que evoca o slasher com a grotesca encenação dos cadáveres. Mas depois existe a relação entre ele e Clarice. Com o desenrolar da trama, estranhamente Lecter deixa de ser um vilão e passa a ser um mentor e até protetor de Clarice. E na realidade, eles são parecidos. Ambos com traumas de infância, ambos os outsiders. Clarice, uma mulher no mundo de homens, e Lecter, um monstro entre humanos. E ambos usam a sua inteligência para atingirem os seus objetivos. Aqui o horror está presente no facto de nos deixarmos seduzir por Lecter quando olhamos uma réstia da sua humanidade e esquecemos que ele é um serial killer canibal. Neste aspecto, o crédito é todo de Anthony Hopkins, com uma interpretação sublime, tanto sedutora quanto terrífica, com a qual arrecadou o Oscar de melhor ator com apenas 16 minutos de filme. Enquanto o horror recorre a interpretações do mal e sobrenatural, a narrativa de crime recorre à dedução em busca de explicação. A trama de Silence of the Lambs tem o FBI como pano de fundo e faz uso da psicologia forense, bem como das técnicas de investigação para chegarmos a Buffalo Bill. É a junção entre entrevistas com um serial killer e as pistas encontradas que fazem a trama avançar, algo que agora conseguimos comparar com Mindhunter, e não é por acaso que ambas as produções partilham conhecimento e inspiração no detetive real John Douglas. E tal como David Fincher já o disse várias vezes, existe um fascínio com o lado negro da humanidade e a busca pelas razões por detrás de tamanhas atrocidades que o ser humano é capaz. Não podemos deixar de parte a excelente banda sonora de Howard Shore, que sempre brilha neste estilo mais sombrio e aqui passando de pausados lamentos quase fúnebres, com uma calma aterradora da descida para a masmorra do vilão, para exclamações que enaltecem picos dinâmicos da trama, como o êxtase da fuga de Hannibal e a revelação dos corpos esquartejados. Ele seguiria depois para criar a banda sonora de outro grande filme de culto do mesmo género, o glorioso Seven. As estatuetas que Silence ganhou abriram portas para este híbrido de crime-horror que se espalhou pela década dos 90. São inúmeros os thrillers sombrios que surgiram depois de Silence e muitos deles só existiram devido ao crédito que este filme ganhou. Falámos já de Seven, mas também Copycat, Kiss the Girls, Along Came a Spider, The Bone Collector, Funny Games, The Nine Gate, A Time to Kill são exemplos de filmes que devem a sua existência ao sucesso de Silence. E quanto melhor a trama nos envolver na investigação, melhor será o grau de satisfação no clímax final. A aproximação ao real é assim de extrema importância. Sabemos que esta é uma trama baseada num livro ficcional, mas quanto mais próximo do real os pormenores forem, melhor será para a envolvência do espectador. Por exemplo, quando Clarice entra no escritório de Crawford, logo no início do filme, são imediatamente destacados os recortes de jornais sobre Buffalo Bill. Tal como nela, a nossa curiosidade é despertada e é com este pormenor tão banal, mas realista, que somos despertados para a investigação. Não é por acaso também que Buffalo Bill é inspirado em serial killers reais. Outra cena fulcral neste aspecto é a cena da autópsia, com o pormenor dos intervenientes colocarem mentol nas narinas para evitarem o cheiro da decomposição, uma ação que nos repugna como se estivéssemos na sala com os personagens.
Falemos ainda do final, com o telefonema de Lecter para Clarice, dando-lhe os parabéns e despedindo-se dela, para depois desaparecer no meio da multidão, num plano contínuo enquanto os créditos finais passam. Um olhar quase documental que nos desperta para a realidade destes monstros que andam no meio de nós. Antes de acabar, destaco ainda a série Clarice, que estreou o ano passado e segue Starling um ano depois dos acontecimentos de Silence. Uma boa adição a este universo que segue os mesmos temas e tem uma estética muito parecida, com uma excelente interpretação de Rebecca Breeds, suportada por um elenco de algumas caras conhecidas. E fechamos assim o episódio de hoje, que contou com um dos melhores filmes que mistura horror e crime dos anos 90. E já sabem, ativem todas as notificações para receberem as nossas novidades e continuem a ir à vossa prateleira a descobrir os filmes que têm lá perdidos. Bons filmes, bons jogos, boas leituras e até à próxima.